essa semana comemora-se a Páscoa. Pero sabe, alguns não sabem o que significa a Páscoa. Alguns pensam que Páscoa é huevos, chocolates, que rico. Outros pensam que Páscoa é receber regalos. Será que vou receber meus regalos? Se quedam pensando assim. Outros pensam em conejos. Pero sabes, a verdadeira Páscoa, a primeira Páscoa está escrita na Bíblia esta lição. E eu quero que você acompanhe comigo esta lição. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia habla de la Páscoa. A primeira Páscoa, como foi hecha? Vamos mirar no livro de Éxodo, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Nos habla de la primeira Páscoa. Então, a Bíblia diz que o povo de Israel foi escravizado por 400 anos. Allá no Egipto, por el rei Faraó, por 400 anos, ele escravizou seu povo, puso muito trabalho, e eles sofriam tanto, mas chegou dia que eles se acordaram que eles podiam orar a seu Deus. Então, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, oraram a seu Deus, e Deus escutou. A oração de eles chegou ao céu. E Deus escutou sua oração, porque Deus amava este povo. Deus amava o povo de Israel. Deus também ama a você. Deus te ama e Deus escuta tu oração. Se tu orar, Deus escuta. Sabe por quê? Deus te ama porque Ele te ha criado. Ele criou todo este mundo. Ele é o criador deste hermoso mundo que vivimos. E Ele está preparando um lugar hermoso, allá no céu, onde Ele vive, um lugar hermoso, onde não tem pecado algum, porque Deus é santo. Então, Deus te ama muito. Como também Deus amava tanto a este povo, a seu povo de Israel, que Deus escutou seu clamor. E Deus enviou um homem chamado Moisés. ¿Han escuchado de Moisés? Bien, Deus chamou a Moisés e disse: vai a Egipto e habla com o rei Faraó, que eu quero que ele deje meu povo ir ao deserto a adorar ao Senhor. E Moisés disse: Senhor, quem sou eu para ir falar com o rei? E Deus disse: eu estou te enviando. Eu sou o Deus, eu sou. Então, Moisés obedeceu a palavra de Deus. E ele foi allá a falar com o rei Faraó. Ele e seu irmão Arão, eles foram allá a falar com o rei. E sabe, a Bíblia diz que quando eles chegaram allá para falar com o rei Faraó, e disse: meu Deus mandou falar que quer que eu saque o povo para ir ao deserto orar. O rei Faraó disse: ¿quê? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Eu não conosco tu Deus. E eu não vou deixar, porque ele era muito malo. E isso é pecado. Pecado é todas as coisas que nós hacemos, que hablamos, que miramos, que pensamos, que não agrada ao Senhor. Então, todos nós hemos pecado. E esse pecado nos deixa separados de Deus. Esse pecado deixava também assim, o rei Faraó fazendo coisas malas. Mas sabes, Deus é o Deus que faz todas as coisas. E Ele, para sacar seu povo allá do Egipto, Ele hizo grandes maravilhas. Ele hizo 10 plagas. Permitiu 10 plagas para Moisés hacer allá no Egipto. E você já ha escuchado sobre essas plagas? ¿Sabe qual é a primeira? A primeira plaga que Deus hizo com que Moisés e Arão hiciese allá no Egipto foi cambiado, transformar todas as águas em sangue. E Faraó se quedou duro e disse: eu vou deixar. Depois Deus endureceu seu coração e ele não deixou. E a segunda plaga das ranas. Ai, que medo! Quem tem medo de rana? Que feo, tinha rana em todos os lugares. Depois, terceira plaga de los piojos. Piojos em todas as cabeças de los egípcios. E assim foi, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima plaga, nona plaga. E o Faraó, malo, duro, não vou deixar.
Pero a Bíblia diz que em la 10ª plaga, Deus disse, eu vou enviar o ángel de la muerte, que vai matar todos os primogênitos de Egipto. Pero ele disse, habla para o pueblo de Israel, sacar um cordeiro e sacrificar. E com a sangre desse cordeiro, eles tinham que poner em los dois postes e no dintel de suas casas. E todos os que pusessem o sangue del cordeiro em los dois postes e no dintel de suas casas, o ángel de la muerte não entraria. E eles tinham que fazer também, sabe que? Esse cordeiro que eles sacrificavam de um ano, sem defeito, não tinha que ter nenhum defeito nesse cordeiro. Eles tinham que assar a carne no fogo, não podia cocinar e tampouco se podia comer cruda, tinha que assar no fogo. E Deus disse, haga panes sem levadura. E também tem que comer com ervas amargas. Essa alimentação eles iam comer na noite, para em la manhã já estarem bem listos já para viajar, porque eles tinham que sair assim, pronto. Então, essa foi a primeira Páscoa. Sacrificar o cordeiro, poner os dois postes no dintel, assar no fogo, comer panes sem levadura e com as ervas amargas. Pero sabes, a Bíblia diz que a medianoche, quando o ángel de la muerte vino, ele não entrou em las casas que tinha a sangre del cordeiro, pero em todas as outras casas de Egipto se morreu de los primogênitos. Se morreu todos os primogênitos, desde o primogênito del rei de Faraó hasta del servo. Em todas as casas, o primogênito se moria. Então, a Bíblia diz que foi grande lamentação, lloro em todas as casas. Foi triste, pero em todas as casas que tinha a sangre em los dois postes no dintel foram salvos. Então, essa foi a primeira Páscoa. O ángel de la muerte passou arriba. Aquelas pessoas foram libertos, foram salvos de não morrer. E a Bíblia diz que ao amanhecer, Faraó mandou chamar a Moisés e disse, vayam todos, salgam de aqui, vayam adorar a su Deus e por favor bendice, ore por mim também. Então aquele povo estava livre. Libertação agora para os israelitas. Eles estavam livres. E sabes, isso é a Páscoa. A primeira Páscoa foi a libertação do povo de Egipto. A primeira Páscoa foi o ángel de la muerte passou arriba, salvou a los israelitas. E a Páscoa hoje podemos comemorar de uma forma especial. A Páscoa é salvação. Deus salvando a nós outros de nossos pecados. E nesta semana vamos mirar o que passou com Jesus hasta ligar a cruz. O que passa com Jesus? Como vocês miram, não é conejo, não é regalo de chocolate, é sobre Jesus. Lo que ele hizo na cruz, lo que passou com Jesus al terceiro dia. Pero mañana vamos continuar com nossa lecção. Que Deus bendiga cada um de vocês. E eu quero falar uma coisa. Você pode orar. Igual os israelitas oravam cada dia. Você também, niño, pode orar e falar com Deus. Que Deus escute a tua oração. Deus escute o nosso clamor. Todo o mundo está passando por dias difíceis, mas temos que orar. Deus nos escute. Oremos, niños. Nuestro Dios, gracias por tu gran amor, por proveer la Pascua, la libertación del pueblo de Israel. Y también gracias, Señor, por enviar a tu Hijo amado Jesucristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.